Disposição. Você não vai ter se desistir. Uma pessoa nunca fracassa em ter uma vida leve. Ela desiste. Qual vai ser sua escolha? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra C, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. C de cuidados com corpo, emoções e mente. Nós estamos no ciclo da coragem. Coragem para nos concentrarmos e modificarmos apenas o que está ao nosso alcance e que nos compete. Nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos a importância e a inter-relação da tríade inseparável de corpo, emoções e mente com as tríades inseparáveis de pensar, sentir e agir, e incoerência, coexistência e coerência. O pensar, sentir e agir é como o corpo, emoções e mente se expressa nesse mundo material que nós vivemos. E esse pensar, sentir e agir, ele pode ser incoerente, cada um vai para um sentido diferente, trazendo nenhum resultado ou pouquíssimo resultado prático, resultado de uma vida leve. Quando eles andam em paralelo, eles trazem resultados ok, mas que ainda é pesado. Você está agindo em coexistência, eles estão coexistindo. Mas quando eles estão coerentes, quando eles estão sinérgicos, aí é a vida leve. O pensar, sentir e agir, eles estão indo todos para um ponto sinérgico e não mais paralelo. Aqui é a vida leve, aqui é o resultado e aqui é o nosso objetivo. Falamos do biopsicotipo, o seu corpo conta a sua história. É necessário conhecer, fazer as pazes e equilibrar dores e virtudes. Aqui nós estamos fazendo uma revolução, revolvendo várias questões, observando, olhando, mexendo, fazendo muitas mudanças para evoluir, para ir para a leveza. E sim, isso gera desconforto. Faz parte do processo. Faça as pazes com esses desconfortos para alcançar, conquistar a vida leve. E também da importância da relação da mulher com o seu corpo. O homem tem uma relação mais visceral com o trabalho, a mulher tem uma relação mais visceral com o seu corpo e com o relacionamento. Para ter um bom relacionamento, terem bons relacionamentos, a mulher precisa conquistar uma boa relação com o seu corpo. Atual, não aquele desejado e aquele idealizado. Nutrir essa relação para que tenha prazer na vida agora. E para ver qualquer mudança positiva, virtuosa, leve, primeiro precisa haver a observação do que é e como está, a aceitação do que é como está, para depois integrar, para poder transcender, transformar, mudar a forma. Como tem sido a sua relação com o seu corpo? E o que é que o seu corpo fala que a emoção cala? Tudo que você resiste persiste. O que tem persistido de forma viciosa que você quer mudar? Olhe para o que você está resistindo. É resistir ao que é, resistir ao como está. Apenas deixe o que é ser. Observar sem julgar, e isso é treino. É um treino de agir com postura, além de qualquer circunstância. Fazer o que é certo, apesar do que fizeram conosco, do que já aconteceu conosco. Agir com essa postura fênix é desafiador, sim. E é o que nós estamos fazendo aqui, desafiando a dor. E fazemos isso usando outras ferramentas, várias ferramentas, e uma delas é o 4Rs mais 1 da transformação cíclica. 1. Reconhecer. 2. Refletir.
3, reparar. 4, redirecionar. E o mais 1, repete. Primeiro dentro e depois fora. Primeiro com constância, segundo com estabilidade e só em terceiro começamos a buscar a melhoria. E assim ficamos inabaláveis, infalíveis e imparáveis. Imparável não quer dizer mega veloz. Imparável é apenas imparável e tem muitas pessoas imparáveis que são devagar. Por quê? Porque nós já sabemos que direção é mais importante do que velocidade. E nos exercícios, agora a parte bem física mesmo, é nos exercícios físicos como é na vida, na prática. Nós percebemos a inter-relação do exercício físico com todas as repetições, com todos os treinos. O treino físico é igual ao treino na vida, ponto. No seu corpo físico, existem 3 centros de força, core. Core é centro de força. Primeiro, o core central, o que está no meio do seu corpo, perto da região do seu umbigo. Ele inclui toda a musculatura abdominal, lombar e assoalho pélvico. Ele precisa estar firme. Ele precisa ter estabilidade. Ele aguenta a tensão. Ele tem essa estrutura de ter essa contração e aguentar e sustentar para dar essa segurança para os outros 2 cores. O core superior, toda a sua musculatura respiratória. Como está a sua respiração? Você lembrou dela antes de eu estar falando dela? Você tem respirado de forma consciente? Você tem expandido as suas costelas? Você tem eliminado aquele ar residual pelo menos uma vez por dia? Você tem feito uma respiração mais baixa ou está fazendo aquela respiração mais curtinha, superior? Temos também toda a cintura escapular, os ombros e a coluna cervical, o pescoço, eles ficam relaxados. O core central sustenta e não tem tensão nos ombros e no pescoço. Ombros e pescoços não foram feitos para ficar tensionados, não foram feitos para ficar sendo projetados para frente. Você tem alinhado essa postura superior? E a língua, que sustenta todo o seu crânio, ela está no seu céu da boca? Você tem feito esse exercício? Você já percebeu a diferença na sua arcada dentária? Na sua fala? Na sua respiração? E temos também o core base. As suas pernas, principalmente a sua batata da perna, é a bomba que ajuda e apoia a circulação do membro inferior. A sua batata da perna... Eu vou continuar com esse nome porque esse é o nome comum. O nome técnico é outro, mas isso não vem ao caso. Não preciso gastar aqui o nome, porque o importante é o resultado. É a sua batata da perna. Concentra, ela precisa se movimentar. E como que ela movimenta? Mexendo o seu tornozelo, mexendo os dedos dos seus pés. Você tem trabalhado nos seus pés, andado descalço, articulado esses dedos dos pés, feito força, andado descalço, tá cuidando dos seus sapatos, tá observando mais quando você vai trocar de sapato, comprar outro sapato? Trabalhe todos esses cores para ter um corpo forte, um corpo com disposição. E no último áudio dessa área nós falamos dos básicos. Qual é o básico do cuidado com corpo, mente e emoções para você? Qual é o suficiente? Qual é o essencial para toda vez que você dá uma escorregadinha, você voltar para esse essencial para você? Para quando você for melhorar, você melhorar a partir desse essencial e construir um outro novo essencial num degrau acima. Bora aprofundar? Disposição. Você não vai ter apenas se você desistir. Porque uma pessoa nunca fracassa na vida leve. Nunca. Ela desiste. E eu não estou falando de desistir de ações. Algumas ações que não trazem resultado, que elas não têm leveza, você troca a ação. Mas o objetivo da vida leve, não desista, mantenha. Corpo, emoções e mente. Esse cuidado, ele gera disposição, é um estado de espírito, é ter ânimo, é ter entusiasmo, é ter um bom humor, é um estado de saúde, é sua condição física. Como tem estado essa sua disposição? Os resultados dessa área bem atendida trazem exatamente essa disposição. Cuidar do corpo, emoções e mente de trás
disposição, como tem sido. E lembrando, não é só uma área dos básicos, são todas as áreas, cíclico e em camadas, dependendo do seu momento de vida. É todo esse olhar, por isso que tem todos os básicos. Se a gente ficar olhando só para uma área, a vida não fica plena. E aqui a gente está construindo plenitude, a gente está construindo redenção, e isso é um processo. Os primeiros passos, ou os próximos passos para esse cuidado com corpo, emoções e mente, é primeiro ter coragem de ver a situação atual tal como ela está. Sabe o desconforto de subir na balança para ver o peso? É isso. É essa coragem de subir na balança para ver seu peso. É a coragem de olhar para o espelho sem roupa. É a coragem de tirar uma foto e ver como é que você fica. É coragem de ver a situação tal como ela está, abrindo mão do julgamento. A gente não tem coragem ou diminui a coragem de ver a situação tal como está porque a gente fica julgando. Porque eu não tô assim, porque eu não tô assado, quando eu tiver assim, assim, assado, aí eu me peso, quando eu tiver feito assim, sabe aquele fazer o exame de laboratório? Bom, deixa eu comer certinho aqui 2 dias antes, 3 dias antes para fazer o exame. Aí eu vou sair bonito na foto do exame, sabe? Mas eu faço tudo errado? Pois é mais ou menos por aí. É você ter coragem de ver como é que tá o todo dia sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma manipulação. Você continua fazendo todo dia e observa os resultados tal como eles estão. Porque a gente desperdiça muito tempo sofrendo por como a gente gostaria que fosse. Tendo essa autocompaixão, mas também você não sabe, é a minha história, mas veja bem, olha, porque isso aconteceu, porque aquilo lá aconteceu e porque não sei o que lá. E então, dando justificativa. Eu não estou falando que elas são válidas, muito menos que elas são mentira, e menos ainda que eu não vejo a sua dor, porque eu vejo, porque eu vim desse lugar. Justamente por conta dessa dor, eu faço toda essa construção da Fênix. Mas eu percebi quanto tempo eu desperdicei nesse local e não tinha ninguém lá falando desta forma que eu estou construindo. E também a gente desperdiça tempo com projeção. Como eu acho que o outro deveria ser, como eu acho como a situação deveria estar. Se a situação tivesse assim, 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 assado, aí eu teria conseguido lá, 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 lá. Pois é abrir mão disso tudo e ter essa coragem de observar tal como está. Porque só a partir daqui eu consigo ter a transformação. E então eu acolho isso que eu estou sentindo. Eu não vou ficar falando que é mimizento, que é mimimi, que para de mimimi. Não é. Mas eu ouvir essa história de vida que existiu, que aconteceu, tal como ela foi, acolher como eu me sinto, acolher como foi. E com isso eu integro. E a partir daqui, eu escolho fazer diferente. E então faço a autocondução compassiva. É a autorresponsabilidade sempre. Quando eu decido fazer diferente, acontece. E você é a mesma coisa. Quando você realmente decidir, você vai fazer diferente. Para isso, você precisa saber o que você quer. Qual é? Lembra da semana passada que a gente fez a construção? Qual é o suficiente? Qual é o suficiente? Agora, o que você quer? Para onde você quer caminhar com o seu corpo, emoções e mente? Perfeitamente. Então, o outro passo é pagar o preço que custa ter isso. Sim, custa um preço. E eu não estou falando de dinheiro. Custa tempo. Esperar o tempo. Abrir mão dessa fórmula mágica de emagreça 1000 quilos em uma semana. Pagar o preço do tempo que se demora para construir músculos saudáveis, que se demora para construir tendões, que se demora para transformar articulações. Tempo. Pagar o tempo, pagar o preço, o custo do conhecimento, o custo do treino, o custo da paciência.
O custo de testar um monte de modalidade, eu não gosto de fazer exercício. Você não testou, você não encontrou algo. É o testar. Ah, isso eu não gostei, isso eu não gostei. Ah, isso aqui eu gostei, mas dessa forma aqui. E é o limbo, que quando eu tiro algo vicioso, fica um limbo, fica um buraco. E eu tenho que preencher com algo virtuoso, testando. Sim, esse processo gera muito desconforto, gera essa sensação de vulnerabilidade, que eu tô pelada, eu tirei aquela roupa que eu não quero mais, mas não sei que roupa que eu vou vestir ainda. Então existe essa vulnerabilidade, isso existe, isso acontece. E está tudo bem, isso faz parte do processo. E tem mais, o preço que se paga de se diferenciar das pessoas que você está acostumado até agora. Afastar de pessoas que não têm esse cuidado com corpo, emoções e mente. Afastar de situações, afastar de ambientes. Esqueça a força de vontade. Sabe por quê? Porque força de vontade precisa fazer muita força. E a gente não consegue fazer muita força para sempre, no exercício e na vida. Mas olhe para o mapa. Lembra do mapa da transformação? Pois é, eu criei o acrônimo desse aqui. Mapa M de mentalidade, A de ambiente, P de pessoas, A de ação deliberada e intencional. Eu vou me aprofundar nisso nos próximos áudios. Mas cuide do mapa. Olhe o mapa da transformação, agora sabendo que esse mapa é M, mentalidade, A, ambiente, P, pessoas, A, ação deliberada. É essa constância de ações deliberadas, me cercando de pessoas que estão indo para o mesmo caminho, cuidando do meu ambiente e tendo a mentalidade que leva para esse lugar. Esse óbvio precisa ser relembrado. Isso aqui é um processo, é uma jornada de vida, não é o hack de emagreça 1000 quilos em 3 dias. É como uma lapidação de um diamante. Eu tô falando de vida, eu tô falando dos básicos como um todo e do mais. A gente recebe uma pedra bruta ao nascer e vamos recebendo instruções e ferramentas ao longo do tempo, ao longo da vida, e vamos fazendo o melhor possível e ao final nós entregamos o que nós conseguimos fazer. Faça a lapidação de todas as facetas do seu diamante. Não se perca na faceta que você tem mais facilidade. Mantenha essa postura fênix, e isso é uma escolha deliberada, intencional, diária e, em alguns momentos, é instante a instante. Mantenha o foco nas intenções, não nas expectativas. Exercício físico, meditação, você tem feito? Como estão? Isso você tem o controle de ir testando. Encontre primeiro a constância que você dá conta agora. E aí você mantém essa estabilidade e só depois melhora, porque a vida é assim, com várias áreas, várias funções, várias pessoas, vários sonhos. Só se concentra em continuar fazendo os básicos bem feitos da melhor forma que você consegue. Ponto. Tire o olho da maratona inteira e se concentre apenas no próximo passo possível, o PPP. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Veja o mapa da transformação, considerando a atualização que nós estamos fazendo nele. Preencha e leia a sua roda mais leve. Como ela está? O que é que ela tem te dito? Quais informações ela tem te trazido e o que você tem feito com essas informações? Já há pouco tempo atrás, e eu falei que eu ia lembrar, eu ia falar da lista do eu sou boa, sou bom o suficiente, hein? Você fez essa lista? Para você olhar para ela, quando você estiver com desânimo, você já sabe que você já é suficiente, bom em isso, você faz com facilidade, você faz sem esforço. E o hábito angular dessa área, qual é? Como foi essa semana esse hábito angular? Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360. Como foi essa área de cuidados com o corpo, emoções e mente? As ações que você fez ou deixou de fazer nessa semana que passou foi a tração da sua roda traseira. Lembrando, é uma bicicleta. E a roda traseira é o peso que o pedal faz, se ele está mais fácil ou mais difícil. Como foi essa tração nessa semana que passou?
E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai fazer ou deixar de fazer nessa semana que está por vir. Essa é a direção da sua roda dianteira. E é mais leve e mexendo o guidão, pouquinho a pouquinho, para onde você está indo essa próxima semana, fazendo sempre o mínimo leve viável, retirando o esforço, o peso e focando na disposição, na boa vontade. Bora para nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter essa construção e esse aumento a cada dia, a cada momento da disposição? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!